O barulho seco da porta do balneário a fechar fez Miguel gelar. Não havia mais ninguém no pavilhão. O treino tinha acabado há mais de 20 minutos e os colegas já tinham desaparecido. Só ele e Rafael tinham ficado para arrumar as bolas e recolher o material. Era rotina, mas, naquele fim de tarde, o silêncio parecia mais pesado, quase a anunciar que alguma coisa ia acontecer. Miguel abriu o cacifo, fingindo normalidade, mas cada segundo arrastava-se. Sentia a presença de Rafael a poucos passos. O zumbido do ar-condicionado tornava o ar mais frio. E, no entanto, ele sentia um calor estranho subir-lhe pelo peito. Então, a voz firme mas calma de Rafael quebrou o silêncio. Miguel, o que é que se passa contigo? Andas diferente. Miguel manteve os olhos na toalha que tinha nas mãos. Nada, só cansaço, respondeu, numa tentativa de encerrar o assunto. Mas Rafael não parecia disposto a desistir. Aproximou-se, até que a distância entre os dois quase desapareceu. Miguel sentiu o toque leve de uma mão no ombro, um gesto simples, mas carregado de significado. Não me enganas. Já nos conhecemos há anos. Eu sei quando alguma coisa não está bem. Miguel respirou fundo. O contacto fez-lhe apertar o coração, mas também trouxe um impulso estranho, difícil de controlar. Está tudo confuso, murmurou. Ultimamente, parece que já não é como antes. Penso demasiado. As palavras saíram mais depressa do que ele esperava, e assim que as disse, desejou poder recuá-las. Mas Rafael não recuou. Ficou ali, com o olhar fixo. Pensei que era só eu, disse, num tom baixo, quase um segredo. Afinal, não. O silêncio seguinte não era vazio. Estava cheio de perguntas que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Miguel sentia-se encurralado entre o medo e uma curiosidade que lhe queimava a pele. E agora? Perguntou ele, sem conseguir esconder a tensão na voz. Rafael deu um meio sorriso, mas não daqueles descontraídos. Era sério, quase determinado. Agora decidimos o que fazer com isto. Miguel desviou o olhar para o chão. Assusta-me. E se estragarmos tudo? Rafael recuou um passo, mas apenas o suficiente para aliviar a pressão. O olhar dele continuava preso ao de Miguel. Também tenho medo. Mas não quero continuar a fingir que não acontece nada. Podemos ir devagar. O som distante de uma porta no corredor fez Miguel acordar para a realidade. O lugar onde estavam não era seguro para aquela conversa. Não aqui. Apontou com o queixo para a saída. É arriscado. Então vamos sair daqui, disse Rafael, sem hesitar. Caminharam lado a lado pelo corredor vazio. Cada passo ecoava, de alguma forma, aproximava-os mais. Quando chegaram ao exterior, o ar frio da noite de Lisboa cortou o peso que Miguel sentia nos ombros. Rafael tocou-lhe no braço, um gesto rápido mas firme, como quem quer dizer estou aqui. Não tens de ter todas as respostas hoje, disse ele, olhando diretamente nos olhos de Miguel. Só preciso saber se estás disposto a descobrir. Miguel demorou a responder. O vento fazia-lhe arrepiar, mas não era só por causa do frio. Estou, mas com calma. Rafael assentiu, relaxando os ombros. A tensão que os tinha acompanhado desde o balneário parecia ter-se transformado numa estranha paz. Caminharam até ao parque de estacionamento, sem pressas. Por vezes trocavam olhares rápidos, como se estivessem a confirmar que aquilo não tinha sido imaginação. Antes de se separarem, Rafael colocou novamente a mão no ombro de Miguel. Amanhã passo por tua casa. Continuamos a conversa. Miguel apenas assentiu, mas por dentro sentia algo novo. Medo, sim, mas também um alívio enorme. Pela primeira vez em semanas, já não carregava aquele peso sozinho. E, por mais confuso que fosse, sabia que algo tinha mudado para sempre. A campainha tocou mais cedo do que Miguel esperava. Ainda nem tinha acabado o café da manhã quando abriu a porta e viu Rafael, encostado ao batente, com aquele ar de quem não quer esperar. Temos de falar, disse, sem rodeios. Miguel afastou-se para o deixar entrar. O coração acelerou. Era cedo, o apartamento estava silencioso, e o dia mal tinha começado, mas a intensidade na voz de Rafael dispensava formalidades. Sentaram-se à mesa, frente a frente. Pensei a noite toda, começou Rafael, apoiando os cotovelos. Não quero que isto fique a pairar como se fosse um erro ou um segredo sujo. Miguel franziu o sobrolho. Não foi um erro, mas também não é simples. Rafael passou a mão pelo cabelo, respirando fundo. Eu sei, mas se formos continuar a fingir que nada aconteceu, vai ser pior. Houve um silêncio breve. Miguel quebrou. E o que é que queres que eu diga? Rafael estendeu a mão e pôs-o-a sobre a de Miguel, com firmeza.
Quero que me digas se estás disposto a ver onde isto nos leva. O toque não era apenas físico. Havia ali um peso emocional, quase um pedido. Miguel sentiu a tensão no próprio peito aliviar-se um pouco. Estou, mas não quero pressas. Rafaela sentiu, por um instante, sorriu de forma genuína. Devagar está bem para mim. Miguel recostou-se na cadeira, tentando absorver o momento. Ainda estava nervoso, mas era impossível ignorar a sensação de segurança que vinha do olhar de Rafael. Era como se, ao estarem juntos, o ruído do mundo ficasse lá fora. Hoje tenho o dia livre, disse Rafael, quebrando o silêncio. Podemos sair, dar uma volta, longe do ginásio. Acabaram por passar a manhã à beira-rio, caminhando devagar, sem destino definido. Entre conversas leves sobre trabalho e histórias antigas, havia momentos em que a conversa parava e os olhares faziam o resto. Miguel percebeu que, mesmo sem palavras, algo novo estava a nascer ali. Sentaram-se num banco com vista para a ponte. Rafael encostou-se, deixando o ombro tocar no de Miguel. É estranho, mas parece que já andávamos nisto há muito tempo, disse ele. Talvez porque já estava lá, só que não víamos, respondeu Miguel, quase em tom de confidência. O tempo passou sem que dessem por isso. Quando o sol começou a descer, Rafael sugeriu irem ao café onde costumavam parar depois dos treinos. Entraram, pediram 2 galões e sentaram-se num canto. O ambiente familiar ajudou Miguel a relaxar. Sinto que já não estou a carregar isto sozinho, disse ele, mexendo no café. Ontem, foi como abrir uma porta que eu nem sabia que queria abrir. Rafael encostou-se à mesa e olhou de frente. E eu vou estar desse lado da porta, sempre. A frase ficou no ar, densa mas reconfortante. Miguel sorriu, não porque tivesse todas as respostas, mas porque pela primeira vez não tinha medo de procurá-las. No regresso a casa, já à porta do prédio de Miguel, Rafael tocou-lhe de leve no braço. Obrigado por hoje. Eu é que agradeço, respondeu Miguel, sentindo que aquelas horas juntos tinham cimentado algo que antes era só incerteza. Enquanto via afastar-se, Miguel sabia que a vida estava prestes a ficar mais complicada. Mas também sabia que não queria voltar ao que era antes. E, naquele momento, isso era suficiente. O treino dessa sexta-feira estava mais intenso do que o habitual. Faltava uma semana para o torneio regional e todos no pavilhão sentiam a pressão. Miguel tentava concentrar-se no jogo, mas, cada vez que cruzava o olhar com Rafael, lembrava-se da conversa à beira-rio e sentia um calor discreto no peito. Era como se partilhassem um segredo que ninguém podia adivinhar. Ou pelo menos era isso que ele pensava. No final do treino, enquanto guardava o material no cacifo, Miguel notou que Paulo, um dos veteranos da equipa, estava encostado à parede a observá-los. O olhar dele não era casual. Miguel desviou os olhos, fingindo que não reparava, mas sentiu o desconforto crescer. Rafael também percebeu, porque, ao aproximar-se, manteve a voz baixa. Ele está a olhar para nós há um bom bocado. Eu sei, respondeu Miguel. Parece que quer dizer alguma coisa. Paulo não disse nada naquele momento, mas, à saída do pavilhão, Miguel ouviu um comentário murmurado que fez o coração disparar. Não conseguiu apanhar todas as palavras, mas percebeu o suficiente para saber que não eram inocentes. Na rua, Rafael parou e segurou-lhe no braço. Se ele suspeita, pode começar a espalhar. E depois? Perguntou Miguel, mais sério do que esperava. Achas que estamos preparados para lidar com isso? Rafael hesitou. Não sei, mas não vou voltar a fingir que não se passa nada. O resto do dia ficou marcado por aquela tensão. No grupo de mensagens da equipa, alguns emojis e piadas subtis começaram a aparecer. E embora ninguém dissesse nada diretamente, Miguel sentia que o ambiente estava a mudar. No sábado, Rafael apareceu em casa dele sem avisar. Precisamos de um plano, disse logo à entrada. Não quero que isto nos apanhe de surpresa. Miguel fechou a porta e encostou-se a ela. Plano para quê? Fingir que não é verdade. Ou assumir tudo de uma vez. Rafael aproximou-se e pôs-lhe a mão no ombro, um gesto calmo, mas firme. Plano para não deixar que nos separem. A frase ficou a ecoar. Miguel inspirou fundo. Tens a certeza que é isso que queres? Porque, se for, não há volta atrás. Rafael manteve o contacto visual. Quero, mas quero que tu também queiras. Miguel sentiu-se dividido. O medo de se tornar alvo de comentários e olhares era real, mas a ideia de perder o que estavam a construir era ainda pior. Quero, mas vamos devagar. Passaram o resto da tarde juntos, longe do pavilhão e dos olhares curiosos. Foram até ao Jardim da Estrela, sentaram-se num banco e deixaram que o simples facto de estarem lado a lado fosse suficiente.
Por vezes, um gesto pequeno, como Rafael endireitar o casaco de Miguel ou este ajeitar a gola do outro, dizia mais do que qualquer conversa longa. Antes de se despedirem, Rafael disse algo que Miguel não esqueceu. Não importa o que venha aí. Se estivermos juntos, vale a pena. Miguel viu afastar-se pela avenida e soube que a semana seguinte não ia ser fácil. Mas, com aquelas palavras na cabeça, sentia-se pronto para enfrentar o que viesse. O jogo de domingo valia a liderança do torneio e o pavilhão estava cheio. Miguel tentava manter a concentração, mas sentia os olhares a pesarem. Desde a última sexta-feira, o ambiente com a equipa tinha mudado. Pequenos comentários, risos abafados, mensagens veladas, tudo indicava que a suspeita já corria nos bastidores. Quando o árbitro apitou para o intervalo, Miguel seguiu para o balneário com o resto do grupo. Foi então que ouviu Paulo dizer alto o suficiente para ecoar nas paredes. Afinal, já percebi porque que alguns ficam sempre até mais tarde. O riso de dois colegas acompanhou a frase. Miguel parou, sentindo o calor subir-lhe ao rosto. Antes que pudesse responder, Rafael avançou. Ficou de frente para Paulo, com uma calma que escondia a tensão. Se tens algo para dizer, diz na minha cara. O silêncio instalou-se no balneário. Paulo deu de ombros, mas manteve o ar provocador. Não preciso. Já todos perceberam. Miguel sentiu o estômago apertar. Esperava que Rafael se afastasse, mas ele fez o contrário. Então ouves bem. Não há nada de errado em sermos quem somos. A frase caiu como uma pedra na água. Alguns desviaram o olhar. Outros fingiram que não ouviram. Miguel ficou imóvel, sem saber se devia sentir medo ou orgulho. Rafael olhou para ele, e naquele instante parecia que nada mais importava. Vamos, disse, tocando de leve no braço de Miguel. Saíram juntos, deixando o murmúrio dos colegas para trás. No corredor, Miguel parou. Estás maluco? Agora vai ser pior. Rafael manteve-se firme. Talvez. Mas não vou deixar que te faltem ao respeito. Nem a mim. Miguel suspirou, tentando processar tudo. Parte dele queria desaparecer, mas outra parte sentia uma onda de alívio. Não sei se consigo lidar com isto. Rafael colocou-lhe a mão no ombro. Não precisas lidar sozinho. Estamos nisto juntos, lembra-te. O resto do jogo foi uma mistura de concentração e distração. Miguel jogou no automático, mas cada vez que via Rafael em campo, sentia a força daquela atitude. Quando o apito final soou, tinham vencido. A equipa comemorou, mas a tensão continuava no ar. Mais tarde, já fora do pavilhão, Miguel encostou-se ao muro e olhou para Rafael. Não sei como agradecer pelo que fizeste. Rafael sorriu, mas havia cansaço nos olhos. Não tens de agradecer. Eu faria de novo. Miguel deu um passo mais perto. Não disse nada, mas o toque que deu no braço foi suficiente para transmitir o que sentia. Naquele momento, não importava o que diriam no dia seguinte. Tinham enfrentado juntos, e isso mudava tudo. Na manhã seguinte ao jogo, Miguel acordou com o telemóvel a vibrar. Uma mensagem curta de Rafael apareceu no ecrã. Preciso de te ver. Agora. Miguel não fez perguntas. Vestiu-se rapidamente, pegou nas chaves e saiu. Meia hora depois, encontravam-se no mirador de Santa Catarina. O céu estava carregado de nuvens e uma brisa fria vinha do rio. Rafael estava encostado à mureta, mãos nos bolsos, olhar perdido no Tejo. Quando Miguel se aproximou, Rafael ergueu a cabeça e falou sem rodeios. Hoje já ouvi coisas. Comentários no grupo da equipa, insinuações, não é preciso muito para perceber de quem falam. Miguel respirou fundo. Já sabia que aquele momento ia chegar, mas não tão depressa. E o que é que pensas fazer? Rafael aproximou-se, olhando diretamente. Acho que só temos duas opções. Ou nos escondemos e fingimos até cansar, ou assumimos que não devemos nada a ninguém. Miguel desviou o olhar para o rio, onde um barco atravessava lentamente. Dizer isso é fácil. Viver com isso é outra história. Sabes o que significa? Significa que não deixamos os outros decidirem por nós, respondeu Rafael, pousando uma mão firme no ombro dele. Significa que, aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui. Miguel ficou em silêncio. O toque no ombro transmitia mais do que as palavras. Se dermos esse passo, não há volta. Eu não quero voltar, disse Rafael, com um leve sorriso. Ficaram a olhar-se por alguns segundos, até que Miguel assentiu. Então vamos fazer isto juntos. O peso das palavras fez o ar à volta parecer mais leve. Começaram a caminhar pela calçada, lado a lado, sem pressa. Rafael falava de banalidades, mas Miguel percebia que era a maneira dele aliviar a tensão.
Vamos continuar a treinar como sempre, disse Rafael. Mas sem medo de estarmos juntos fora do pavilhão. Quem quiser falar, que fale. Miguel sorriu de leve. Vais ver que não vai ser fácil. Eu sei. Mas quando é que alguma coisa que vale a pena foi fácil? Durante aquela semana, decidiram não mudar nada nas suas rotinas. Foram juntos a cafés onde já eram conhecidos, passaram no mercado, fizeram os mesmos percursos a pé depois dos treinos. Alguns olhares curiosos apareceram, e houve colegas que pararam de falar com eles, mas também notaram quem se mantinha por perto sem julgamentos. Numa tarde, enquanto esperavam pelo elétrico no cais do Sodré, Rafael encostou-se à parede e disse baixo: Lembras-te de quando tinhas medo até de me olhar no balneário? Miguel riu-se. Lembro. E lembro-me de pensar que, se alguém descobrisse, ia acabar tudo. E agora? Miguel olhou de frente, sem desviar os olhos. Agora sei que não era o fim. Era o começo. O elétrico chegou, mas nenhum dos dois se apressou. Entraram juntos, sentando-se lado a lado. Pelo reflexo da janela, Miguel viu que Rafael o observava com um sorriso discreto. Obrigado por não teres desistido, disse Miguel. Obrigado por ficares, respondeu Rafael. No sábado, depois de um treino puxado, decidiram ir jantar à beira-rio. Sentaram-se numa esplanada simples, com vista para a ponte iluminada. Conversaram sobre o futuro, não com planos detalhados, mas com a certeza de que queriam enfrentar o que viesse lado a lado. Seja o que for, isto é nosso, disse Rafael, segurando-o no braço por um instante. E ninguém nos tira. Miguel assentiu, sentindo que aquelas palavras eram mais do que uma promessa. Era uma decisão. Quando se levantaram para ir embora, o vento estava mais frio, e Rafael ajeitou o casaco de Miguel sem dizer nada. Um gesto pequeno, mas que dizia tudo. Caminharam pela margem, ouvindo o som da água bater contra o cais. O mundo lá fora podia continuar igual, mas eles já não eram os mesmos. Nos dias seguintes, perceberam que a vida não ia ficar livre de desafios. Ainda havia comentários, ainda havia olhares. Mas algo tinha mudado, não entre os outros, mas entre eles. Estavam mais próximos, mais seguros um do outro. Rafael começou a passar mais tempo no apartamento de Miguel, ajudando-o nas tarefas e partilhando momentos simples, como cozinhar ou ver um jogo na televisão. Numa noite chuvosa, sentados no sofá, Rafael virou-se e disse: Sinto que finalmente temos paz, mesmo que lá fora não seja perfeito. Miguel encostou-se um pouco mais. É porque a paz está aqui, entre nós. Ficaram assim por longos minutos, a ouvir a chuva. De vez em quando trocavam olhares curtos, como quem confirma que o outro está mesmo ali. Depois, Rafael estendeu a mão e apertou suavemente de Miguel. Não disseram mais nada. Não precisavam. No domingo seguinte, foram juntos ao treino. Alguns colegas cumprimentaram-nos com naturalidade, outros evitaram contacto visual. Miguel notou, mas não se deixou afetar. Durante o jogo, um momento de celebração, um passe certeiro de Rafael para Miguel. Arrancou aplausos, e eles trocaram um rápido toque de mãos, como sempre faziam. Mas, dessa vez, sabiam que havia muito mais por trás daquele gesto. Quando saíram do pavilhão, Miguel olhou para Rafael e disse: Acho que estamos a aprender a viver com isto. Rafael sorriu. Não é viver com isto. É viver como queremos. Seguiram pela rua iluminada, conversando sobre coisas simples, mas sentindo que, por baixo de cada palavra, havia um compromisso firme. O caminho não seria sempre fácil, mas, a partir dali, tinham deixado de fugir.